Aleluia! Você que chegou depois dos cumprimentos, graça e paz do Senhor, muito bem-vindo para você essa noite. Um beijo, um abraço no seu coração e se prepare para receber uma palavra poderosa de Deus. O nosso tema essa noite é: eu testei positivo para a fé. Aleluia! Glória a Deus. E você, se não testou positivo ainda para a fé, vai terminar a live testando positivo para a fé, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você vai ser encharcado hoje, embebido pela palavra. Você vai receber a palavra da fé e fé vai ser gerada no seu coração. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês que chegaram depois. E como Nessa falou aqui, adiantou, nosso assunto hoje é sobre fé, né? Eu testei positivo para fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que você pega a fé no seu coração. É assim que você agarra a fé no seu coração. Não tem outra maneira, amados. Não é chorando, não é pulando, não é falando em línguas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Ela é o material que vai gerar e produzir fé no seu espírito, no seu coração. Amém. E você, quando se expõe à palavra, quando você abre o seu coração para a palavra, a fé é gerada dentro de você. Aleluia. A palavra de Deus é uma semente. A semente de Deus é incorruptível. A palavra de Deus é uma semente corruptível. E quando essa semente alcança, ela encontra um coração, uma terra fértil, então ela produz. E essa terra é o nosso coração. Nós, quando recebemos a palavra de Deus com mansidão, a Bíblia diz que tem uma maneira de nós recebermos a palavra. A Bíblia diz: recebeis com mansidão. Aleluia, né? Precisamos nos submeter, sermos mansos à palavra. Amém. Ver se realmente está escrito, ver se realmente é assim. Não receba qualquer coisa, amados. Receba apenas o que está escrito. Amém. Não receba o que os homens acham ou pensam, o que eles inventam. Receba e só fique com o que está escrito. É o que está escrito que vai gerar fé ao seu coração, à sua vida. E nessa noite, amados, eu queria iniciar falando sobre um aspecto da fé. E eu queria que vocês abrissem Romanos capítulo 4. Nós vamos estudar um pouco, vamos meditar nessa passagem em Romanos 4,17. Uma passagem, um texto tremendo das Escrituras. Nós vamos passear nele nessa noite e nós cremos que Deus vai falar a sua vida, seu coração. Então fique pronto. Crie expectativa para o que Deus vai falar para você. Crie, agite seu coração para receber o que tem, para tudo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Amém. Romanos 4,17. Romanos 4,17 traz uma palavra e uma verdade para nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluias. Veja só, a Bíblia diz assim, que como está escrito, por Pai de muitas nações que te constituir. Trazendo o contexto dessa passagem, a Bíblia está falando que Deus falou para Abrão que ele seria pai de nações, ele seria pai de multidões. Nós conhecemos essa história, nós estamos familiarizados com ela, e a Bíblia diz que está escrito, ou seja, Deus falou algo. Amém. Deus disse algo. E amados, a palavra de Deus, amados, ela é a pedra fundamental, ela é a lei espiritual, amados. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E você percebe na Escritura que Deus, para fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, primeiro ele fala uma palavra. Deixa eu repetir. Para Deus fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, o padrão de Deus, o método de Deus é um. Ele fala uma palavra. Amém. Ele estabelece uma palavra. Deus queria que Abraão fosse pai de multidões. Deus queria que em Abraão
semente dele abençoasse milhares de pessoas, nações. Deus queria que Abraão fosse pai de nações, de multidões. E antes de fazer isso, Deus fala algo, Deus diz algo, porque Deus só faz algo, ele só faz algo, primeiro ele fala para fazer. E nós vemos esse padrão, amados, essa forma de Deus agir, esse modo de Deus agir, lá em Gênesis capítulo 1. Nós conhecemos Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí havia treva, havia caos, e nesse momento Deus começa a agir, começa a criar as coisas, a trazer à existência as coisas. E como é que ele faz? A Bíblia diz que no capítulo 1 a expressão disse Deus aparece mais de 20 vezes no capítulo 1 de Gênesis 1, disse Deus, depois a expressão e viu Deus, porque primeiro Deus diz para ele ver, Deus nunca vê para falar, primeiro ele fala antes para ver, porque Deus é um Deus de fé. Amém. Primeiro ele fala, depois ele vê. Amém. Assim também nós precisamos falar, declarar a palavra de Deus para ver coisas acontecerem na nossa vida. E nós vemos isso no capítulo 1 inteiro do livro de Gênesis, Deus dizendo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e disse Deus, haja, e depois Deus viu que aquilo era bom, que era muito bom, porque é um padrão, amados, é um padrão que ele estabeleceu, que para criar coisas, para estabelecer coisas, para ele fazer coisas, primeiro ele fala. Deus poderia utilizar outro método para criar coisa, ele podia bater palma, ele podia dar 3 pulinhos, ele podia piscar os olhos, ele podia apenas só pensar e a coisa vinha a existir. Não poderia, ele não é soberano, mas no momento que Deus estabelece um padrão, e o padrão porque o padrão é falar para ver e não ver para depois você falar, primeiro você fala para você enxergar. Também Deus estabeleceu esse padrão no início de tudo, no início da criação, no princípio do mundo, Deus estabelece esse padrão, e esse padrão, amados, esse padrão de fé, nós precisamos seguir, porque pode ter certeza, amados, que ele não vai tratar você diferente dos demais, amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se ele estabeleceu esse modo de operar, de criar coisas, também ele quer que os seus filhos, nós, os seus filhos, também andemos à luz dessa realidade, desse padrão estabelecido desde o princípio. Um Deus que fala e depois ele vê coisas, amados. Então nós vemos isso, amados, no capítulo 1 de Gênesis, Deus trabalhando, Deus operando. Você quer falar, meu amor? Quero. Eu acho muito, muito bonito esse capítulo 1 de Gênesis. É um dos capítulos mais, meu Deus, preciosos. Toda a Bíblia é preciosa, mas esse capítulo fala muito ao meu coração. E uma vez eu conversando com minha filha sobre esse capítulo, contando a ela a história ou lenda, não me lembro, eu perguntei a ela o seguinte, eu quero fazer essa pergunta para você. Quando Deus encontrou a terra sem forma e vazia, ele olhou, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas. Se Deus falasse, uau, quantas trevas, o que aconteceria? Eu fiz essa pergunta para ela. Ela parou e pensou e disse, ficaria mais escuro ainda, mãe. Eu falei, e se Deus falasse, uau, que bagunça, o que aconteceria, filha? Ela disse, a bagunça ia aumentar mais ainda, mãe. Mas, amados, porque Deus sabe que a palavra dele é poderosa e gera vida, e gera e transforma situações. Deus não falou que caos, que bagunça, que confusão. Não, ele falou o que ele queria ver. Ele falou que haja luz. E a gente tem que aprender, como filhos amados, a sermos imitadores do nosso Pai. A gente tem que aprender com o nosso Pai. A gente tem o costume de, quando vê a situação, a gente engrandece o problema ou a situação. A gente diz, uau, que confusão. Só está piorando. Isso vai piorar. Não tem jeito. Vai agravar a situação. E vai acontecer isso. E vai acontecer. E a gente fala o que a gente não quer ver.
mas acaba falando, amados. Mas Deus não, Deus fala o que Ele quer ver. E como filhos amados, nós temos que aprender a chamar a existência, a falar aquilo que nós desejamos ver. Se está em trevas, você vai falar luz, Isso. que haja luz. Se tem falta, você vai falar provisão, que venha provisão. Mas não, amados, falar o que a gente não quer ver, falar o caos, falar o problema, falar as trevas, mas chamar a existência pela palavra de Deus aquilo que não existe. Aleluia, glória a Deus, é o padrão de Deus, amados. Veja só, nós no nosso texto, lá em Romanos 4:17, a Bíblia diz que, como está escrito, por pai de nações eu te constituí, Deus falando para Abraão. E a Bíblia diz, no qual creio, a saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como existisse, as coisas que não são como se fossem, ou as coisas que não existem como ela existisse. Amém. E lá no capítulo 1 de Gênesis, amados, não havia luz, não havia firmamento, não havia animais, não havia peixes, não havia homens, não havia beleza, só havia caos e trevas. Não existia essas coisas quando Deus começa a falar, amados. Porque aqui nós vemos o seguinte, Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Amém. Então não existia a luz. Não existia o homem. E eu pergunto, o que não há na sua vida? O que não tem na sua vida? O que você olha e vê que não tem, não existe, não há emprego, não há provisão, não há isso, não há aquilo. O que não há, amados? A Bíblia diz que Deus, quando viu o nada, quando viu que não existia, não havia, Ele começa a declarar e a falar, amados. Aí a primeira coisa, não havia luz, havia treva. Ele diz, haja luz. E viu que a luz era boa. Porque, amados, essa é a forma de Deus agir, de Deus operar. Primeiro Ele fala para Ele ver e contemplar. Amém. Não espere que Ele exija de você coisa diferente. Ele vai querer que nós, como filhos de Deus, que andamos em fé, que somos da fé como nosso Deus é, que Amém. Falemos a palavra e vamos ver as manifestações. Amém. Pode ser que não exista agora, de forma natural, no seu mundo físico, no seu mundo natural, ao seu lado, certas coisas, mas não quer dizer que não exista no reino do Espírito. Sim. Você declara, você fala a palavra e você vai ver. Jesus falou para Tomé. Tomé era o homem, nós conhecemos que Tomé era o apóstolo, era o discípulo incrédulo que diz, olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E Jesus chega para eles e diz assim, olha, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque aquele que crê, Amém. Fala e declara a palavra para depois ver. Veja Amém. Só o que diz, amados, lá em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. E bem-aventurado é mais do que feliz, né? É mais do que feliz quando aquele você que crê antes de ver. Quando você crê antes de você ver, você é mais do que feliz. Hebreus quanto? 11 de 1 a 3. Veja só o que diz Hebreus 11. Ora, fé. Amados, fé é a certeza das coisas que se esperam. Amados, a fé e esperança são coisas diferentes. Mas a fé dá substância às coisas que são esperadas. Por isso você pode esperar. O que é esperança? É olhar para o futuro. Um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou ter meu emprego. Isso não é fé não, isso é esperança. Porque a esperança, ela olha para o futuro, olha para a frente, né? Ela olha para o que está adiante. Mas isso não é fé. A fé dá substância, ou dá a certeza, ou o título de posse para aquilo que você espera. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se espera. Fé chama o que está longe, lá na esperança no futuro, para aqui e agora. Fé nunca é, vai ser, ou será. A fé é hoje e agora. Ora, ou seja, agora a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o versículo 13 eu queria chamar a atenção de vocês.
pela fé, entendemos que o mundo, o universo, foi formado, criado, estabelecido, constituído pela palavra de Deus. Você sabia, amados, que tudo que existe no mundo, no universo, nesse cosmos, todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas não do nada, mas de um material. O material foi a palavra de Deus. Amém. Através da palavra, nós vimos lá no capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 1 de Gênesis nos fala, nos revela, nos traz a revelação de como Deus criou todas as coisas. Primeiro ele falou para depois ver. E a Bíblia diz que pela fé nós cremos que o mundo, o universo, tudo que está ao nosso redor foi formado, foi criado, foi estabelecido pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Amém. Ou seja, algo veio a existir, aleluia. Ou algo veio se manifestar, a se materializar, a tomar uma forma, mas primeiro para ele existir, para que para que o mundo viesse a existir, para coisas que possam existir na sua vida, que está em falta, vinha a existir, você precisa fazer como Deus fez, declarar a palavra de Deus, porque pela fé nós cremos que foram formadas essas coisas. E a Bíblia diz, amados, aleluia, glória a Deus, lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, novamente vamos lá voltar ao nosso texto. A Bíblia fala em Romanos 4:17. 4:17. Diz que, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em outras versões diz assim, e chama as coisas que não existem como já se fossem, as coisas que não são como se fossem, as coisas que não são como se fossem, as coisas que não existem como existisse. É assim que Deus trabalha. E aí eu pergunto para você, que coisas são essas? A Bíblia diz assim, que Deus chama à existência as coisas que não são, ou as coisas que não existem, como existisse, como se fosse. E eu pergunto, que coisas são essas, amados? Quais são essas coisas? Você sabe que coisas são essas que Deus chama à existência? Coisas que não existem como existisse, que não são como existisse? Que coisas são essas? A Bíblia diz lá, amados, em 2 Pedro, capítulo, versículo 3. Ele diz quais são essas coisas, amados. Aleluia. Quer que eu leia? Pode ler. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu quero dizer para você, amado, que essas coisas já foi dada para você, já foram estabelecidas por Deus. A Bíblia diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, Deus já estabeleceu todas as coisas. Amém. Tudo Ele já estabeleceu. Amém. Tudo está disponível. Tudo está feito, mas para você tomar posse disso, para que isso se manifeste na sua vida de forma visível, estas coisas que já foram dadas, já foi estabelecida por Deus, que conduzem à vida e à piedade, você precisa conhecer a palavra, que essas coisas são suas, estão disponíveis para você, que Ele já criou, que Ele já está feito, já está pronto em Cristo Jesus. Você precisa conhecer isso, e a partir de você conhecer o que está escrito, você tomar posse e declarar a palavra de Deus, declarar a palavra, e você vai irá na sua vida a manifestação. Muitas vezes, amados, é uma provisão financeira, muitas vezes é uma porta de emprego, às vezes é como se diz, cura, né? A pessoa está passando por uma enfermidade, precisa de cura, às vezes precisa de um livramento, de uma libertação.
não, precisa de uma manifestação de uma bênção na sua vida. Não é que Deus vai fazer, Ele já o fez, Ele já deu para você. Amém. Agora o que você precisa ter é a manifestação visível daquilo. Amém. Você precisa ver na sua vida aquilo aparecer, aquilo vir à existência, surgir na sua vida. Amém. E aí a palavra de Deus diz, como é que ele nos ensina a palavra? Fale, declare, e você vai ver a manifestação, porque todas as coisas nos foram dadas. Amém. Aleluia! Amém, mas eu queria reforçar isso, porque eu acho importante que você saiba que Deus já te deu tudo que conduz à vida e à piedade. Tudo que diz respeito a uma vida abundante. Essa palavra vida aqui é Zoe, é uma vida abundante, uma vida plena, uma vida digna nessa terra. Tudo isso Deus já te deu. Então Deus não quer te ver em tristeza, Deus não quer te ver em angústia, Deus não quer te ver em depressão, Deus não quer te ver em miséria, Deus não quer te ver enfermo. Isso mesmo. Nada disso tem a ver com vida. Piedade fala de fidelidade a Deus, fala de uma vida cristã alinhada, correta, de uma vida cristã, sabe, uma vida cristã realmente digna, de alguém que está andando em santidade, crescendo no Senhor. Então Deus também te deu tudo que diz respeito a isso. Você tem graça e poder para vencer o pecado. Muitas vezes, amados, não é nem pecado que prende a pessoa, é tristeza. Às vezes são pensamentos malignos que prendem pessoas. Às vezes é uma depressão, às vezes é uma angústia. A pessoa até é correta nas suas atitudes, mas a sua alma está presa por algum peso. Deus já te deu tudo para te conduzir a uma vida digna, plena e piedosa nele, suprida nele. Então você tem que crer nisso e saber disso para que você possa receber isso na sua vida. E Genival está ensinando essa noite como que isso se manifesta na nossa vida. Assim como Deus usou a palavra dele para trazer à existência o que não existia, os mundos, os universos foram criados pela palavra. A palavra é o material de Deus que Ele usa para construir as coisas da nossa vida. A palavra é o cimento, é o tijolo, é a argamassa, amados, é tudo. Deus usa a palavra para construir as nossas vidas, para nos tirar da tristeza, da angústia, da prisão e nos trazer essa vida plena. Mas nós somos cooperadores disso, como? Fazendo como Deus faz, chamando a existência na nossa vida as manifestações da palavra de Deus para nós. Amados, muitas vezes tem muito crente perdendo tempo, pedindo a Deus para fazer algo que Ele já o fez. Pedindo a Deus para Deus dar a Ele algo que Ele já deu. A Bíblia diz que, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido dadas todas as coisas que nos diz a vida. Amados, Deus já favoreceu, já estabeleceu. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Amém. A Bíblia diz que Ele nos deu tudo que nos conduz à vida e à piedade. Amém. Pelo conhecimento completo dEle. Amém. Ele já nos deu. Hoje o que precisamos fazer é que essas coisas que já são nossas, foi dada por Deus, amém, se manifeste de forma visível para nós. Vou ser bastante prático. Eu estou doente. Um exemplo. Eu estou enfermo. E aí eu sinto dor no meu corpo, eu sinto dor no meu organismo, no meu corpo. Mas a Bíblia diz que Ele já levou as nossas enfermidades. Amém. Então a cura já foi estabelecida. A Bíblia diz que Ele já levou nossas dores, Ele já levou as nossas enfermidades. Amém. Então, se a palavra diz que Ele já levou, eu não preciso levar mais. Então a cura já foi estabelecida. O que falta agora? Falta o quê? Que eu agora, sabendo que a cura já está disponível, sabendo que Jesus levou as minhas maldições, as minhas dores, as minhas enfermidades na cruz, o que eu falta agora? É agora declarar a palavra, amém, com fé, declarar a palavra de fé, para que aquilo que não existe no meu corpo, que é a cura física, se manifeste, amados. Amém? Amém, amém. E é aí que eu declaro que nós não andamos pelos sintomas nem pelos sentimentos. Porque ainda que meu corpo diga, está doendo, eu vou dizer para ele, olha, Jesus levou as minhas enfermidades, Ele já levou, carregou as minhas dores.
E eu declaro a palavra. Amém. Amados, a fé não vai negar o fato que existe dor. A fé não nega um fato. Não nega aquilo que está acontecendo com você. A fé não é uma fantasia. A fé não é um remédio para a pessoa esquecer e ficar iludida do que está acontecendo ou cego do que está acontecendo. Não é isso, fé. Isso aí o quê? Isso aí é enganação. Fé, sabe, a fé é outra coisa. A fé não nega o fato da dor, não nega o fato da ausência, não nega o fato da necessidade, mas a fé cria uma realidade baseada na palavra de Deus. Amém. Deixa eu declarar novamente. A fé toma posse ou declara as realidades da palavra. Amém. E quando a fé fala, e você é uma pessoa de fé, quando você fala a fé, quando você declara a palavra de Deus, as realidades, as verdades da palavra vão se manifestar na sua vida. Amém. De modo visível, amados. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Ah, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Não importa! Isso não importa! Isso é um fato. Não andamos por fatos, nós andamos pela verdade. Amém. Andamos por uma realidade superior. Diga assim, realidade superior. Realidade superior. Existe a realidade, amados. Existe a verdade dos 5 sentidos. Qual é a verdade dos 5 sentidos? O que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu vejo, do que eu toco, do que eu sinto. É a verdade dos 5 sentidos do nosso corpo. Isso é uma realidade. Mas existe uma realidade superior à Amém. Realidade dos 5 sentidos. Amém. Aqui é a minha realidade dos 5 sentidos, amados. É o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu topo, o que eu cheiro. Isso é a minha realidade dos 5 sentidos. Mas existe uma realidade superior, existe uma verdade acima dessa realidade. Aleluia. E qual é essa verdade? É a verdade da palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade. O que é a verdade? A realidade da palavra. E a verdade, esta realidade vos libertará. Ela vai ser o elo para você sair do sentido, para você entrar numa dimensão superior. Aleluia! Não da dimensão do seu sentido. Porque, amados, a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos, mas a realidade da palavra de Deus. E a realidade da palavra de Deus só é ativada, só é acionada, amém, só opera quando você declara a fé, você fala a palavra e crê nessa palavra, amados. Amém, aleluia. E voltando para o nosso texto lá de Romanos 4,12, eu amo esse texto, amados, porque mostra o modo de Deus operar, mostra o modo de Deus agir, mostra como Deus age, e Ele não vai esperar coisa diferente de você. Ele quer que você seja imitador dele, amados. Amém. Romanos 4,17 diz assim. Aqui. Como está escrito, quer que ler todo de novo? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja só, amados, havia uma coisa na vida de Abraão que não existia. Sabe qual era? Ele como se já era velho, sua mulher estéril, ele não tinha filhos. Veja só, isso não existia na vida dele. Imagina você pega um homem de 75 anos e uma senhora que já lá nas casas de 70 anos. A Bíblia diz que Sara já tinha passado o costume das mulheres, já era uma idosa, ele também. A Bíblia diz que Sara era estéril. Além de idosa, ela era estéril, né? Então, amados, não existia um filho na vida daquele casal idoso, daqueles velhinhos. Não existia. Então, Deus, ele diz assim, olha, Deus começa agora a trabalhar com Abraão e ensinar fé para Abraão e mostrar como ele age. Amém. Aí ele vê que Deus chama as coisas que não existem como existisse. Como assim? A primeira coisa que Deus faz na vida de Abraão é mudar o nome dele. Abrão era o nome anterior, que significa pai de altitudes, pai de montanhas, Abrão, e muda para Abraão, que significa pai
de multidões. Aleluia. Veja só, amado. Deus muda o nome de Abraão. Ele, por que mudar o nome? Porque não gostava do anterior? Não. Deus quer ensinar a fé a Abraão, amados. E como ele faz? Deus agora começa a mudar o nome dele. Toda vez que Abraão ia se apresentar para alguém e alguém perguntava, qual é o seu nome? Ele dizia Abraão, Amém. que significa pai de multidões. Quando alguém chamava o nome dele, ele se lembrava da promessa de Deus. Eu sou Amém. pai de multidões. Alguém está chamando Abraão, está chamando a mim. Eu sou pai de multidões. Agora eu pergunto, durante 15 anos na vida, 25 anos na vida de Abraão, porque ele foi ter filho quase com 99 anos, quase durante 25 anos da vida de Abraão, ele não teve filho, não houve a manifestação do filho, mas ele andou em fé. Quando ele ouvia o seu nome, ele se lembrava da promessa. Quando ele falava o seu nome, ele lembrava da promessa. Deus chega para ele e diz assim, olha para as estrelas do céu, Abraão, assim, se você pode contar, assim será a sua descendência. Olha para o pó da terra, se você pode contar, assim também será a sua descendência, será numerosas. E todas as vezes, dia que Abraão olhava para o pó da terra, ele via, ele se lembrava da promessa. Toda vez que ele olhava de noite para as estrelas, ele se lembrava da promessa. Toda vez que alguém falava o nome dele, ele sabia que estava chamando o pai de multidões, era ele se lembrava da promessa. Toda vez que ele falava o nome dele, ele se lembrava da promessa. Eu sou pai de multidão. O que Deus está falando, amados? Dizendo para Abraão, aprenda a chamar as coisas que não existe como existisse. Imagine que para Abraão chegar para um lugar, para alguém que nunca o conheceu na vida, e alguém perguntar, qual é o seu nome? Aí eu vou me apresentar, e eu me apresento, meu nome é pai de multidões. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Esse homem deve ter muitos filhos, esse homem deve ter muitos descendentes, mas amado, só era ele e Sara. E mesmo assim, naquele momento que ele não tinha filhos, ele começou a aprender a fazer como Deus chama, declarar a palavra, falar a palavra, chamando as coisas que não são, que não existem. Ele não era pai, como já existisse, amém, amados. É isso que nós precisamos entender, amém, amados. Amém, amém. Não é a forma de Deus trabalhar. Ele chama a existência, as coisas que não são, as coisas que não existem, como existisse. E hoje eu quero chamar você a chamar também. Amém. Sabe o que é chamar, amados? É você convocar. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Oh, amém. Aleluia. Amém. Deus me trouxe agora uma palavra no meu espírito, amados. Amém. Uma palavra no meu espírito. Antes de Deus falar assim, chama as coisas que não são como existem, ele diz assim, Deus que vivifica os mortos. Amém. Amados, todas as vezes que Jesus ressuscitava um morto, ele chamava. Ele chamava. Lázaro, vem. Amém. Menina, te digo, levanta-te. Ele chamava, amados. Nós precisamos invocar, chamar as coisas que são nossas em Cristo Jesus para esta realidade hoje, amados. Não deixe aquilo que você, morreu, não tem mais esperança. Se Abraão dissesse, não tem mais jeito, eu já sou velho, minha esposa é velha, não tem jeito. Jesus escolhe aí um casal novo de 20 anos, para que você vai escolher um casal de 70 anos? Escolha aí um de 17, 18, de 20 anos. Não, eu não sou uma pessoa apropriada. Se ele falasse isso, ele ia matar o seu milagre, ele ia destruir aquilo que Deus queria ensinar para ele e trazer para a vida dele. Ele não, ele embarcou nessa, amados. A Bíblia diz que ele creu, aleluia, ele creu, ele declarou, eu vou fazer da forma que Deus faz, chamar as coisas, invocar as coisas, chamar o que não existe como existisse, o que não existe na sua vida, meu querido, minha querida, o que não há na sua vida, meu irmão, minha irmã, o que você não vê com seus olhos físicos agora, eu declaro que se você abrir a sua boca nessa hora, e declarar a palavra de Deus, que a Bíblia diz que Ele já nos deu todas as coisas, e se você declarar a palavra em fé, e a Bíblia diz que a palavra está na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra de fé que nós pregamos, se você declarar esta palavra,
você verá a manifestação visível daquilo que já foi criado, daquilo que já foi estabelecido, daquilo que já foi feito. Você vai andar no sobrenatural de Deus. Você deixa de andar no natural, no cinco sentido, e começa a andar numa dimensão, numa realidade, numa área, amado, do sobrenatural, no âmbito de Deus, no ambiente de Deus, no ambiente da fé, no ambiente que se cria coisa, declarando e crendo, aleluia, falando a palavra e declarando a palavra. Aí você vai ver mudança, você vai ver as coisas se encaixar, você vai ver coisas chegando. Não pergunte como será? Será que é por aquele irmão? Será que é por aquele político? Não, amados, é pela palavra de Deus, declarando e crendo na palavra. Você declara, você crê, você fala e você vê a manifestação, amado. Deus forçou Abraão praticamente a entrar nessa realidade, amados. Amém. Aleluia. Ele diz: Abraão, aprenda comigo. Eu chamo a existência as coisas que não são como já existisse. Eu chamo a existência as coisas mortas. Eu vivifico os mortos. Eu vivifico os mortos. Eu chamo o que está morto para a vida. Aleluia. Amém. Chame nesta noite, chame na sua vida as realidade da palavra para manifestação da sua vida. Amém. E você verá o sobrenatural aparecer. Aleluia! Oh, aleluia! Deus, aleluia. Glória. Queridos, eu acho muito interessante que Deus mudou o nome dele. E Deus já mudou o seu nome, sabia? Oh, eu quero saber se você já aceitou o fato de Deus ter mudado o seu nome e se você se chama pelo nome que Deus te chama. Porque, amados, muita gente já, justiça de Deus, ainda se vê como pecador. É verdade. Você é justiça de Deus, santificado pelo sangue de Jesus, mas diz que não pode vencer o pecado. Você não está aceitando o nome que Deus pôs sobre você. Deus mudou o seu nome já e você não aceita. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Jesus já mudou seu nome e você se chama de fracassado. Se olha no espelho e diz: eu sou uma fracassada mesmo. Se olha no espelho e diz: eu sou um fracassado mesmo. Nada dá certo para mim. Queridos, aceite o nome que Deus te deu. Assuma o nome que Deus te deu e se chame por esse nome também. Aleluia. Deus te chama de amada. Deus, amado, menina dos olhos de Deus, filho amado, filha amada. Ele diz que tem você na palma das mãos dele e da palma das mãos dele ninguém tira você. E aí você se olha no espelho e diz: ninguém gosta de mim. Que é isso? Se chame pelo nome que Deus te chama. Diz: eu sou amado, eu sou amada, eu sou preciosa, eu sou mesmo. precioso. Aleluia. Você tem que assumir o nome que Deus te deu e te chamar por esse nome. Imagina como foi difícil para Abraão quando perguntavam o nome dele, irmãos. Imagina. A sociedade hoje cobra um filho de um casal. A gente passou quase 7 anos, eu acho. Entre 4 e 7 anos tentando nossa filha. E era difícil. E aí não tem filho não. E aí imagina Abraão. E ele tinha que dizer: eu sou pai de multidões. Porque Deus tinha mudado o nome dele. Assim também, amados, assuma o nome que Deus te deu. E você vai ver a mudança na sua vida. Você diz: eu sou mesmo uma pessoa doente. Não, você é sarado. Isso mesmo. O Jesus morreu na cruz do Calvário. As pisaduras dele foram para você ser curado. Oh, aleluia. Então você não pode ficar repetindo. E conta o que você fala também só pra você, viu? Conta o que você fala nos seus pensamentos, conta. Você tem que aprender a falar o que Deus fala a seu respeito. Então, ainda que você foi conhecida a vida toda como alguém doente, a partir do momento que você escuta a voz de Deus te chamando de saudável, porque pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, você tem que assumir o nome que Deus te dá e dizer: eu ando em saúde. Eu sou sadia, eu sou saudável, eu sou curada. Isso. Eu sou fraca. Não! A Bíblia diz: diga eu sou forte. Diga fraco, eu sou forte. Porque aleluia. É assim que Deus te chama, porque Ele te fortalece. Então, amados, assuma a identidade que Deus te deu e fale, se chame pelo nome que Deus te chama. Aleluias. Queridos, com base nessa realidade, dessa verdade, que nós precisamos declarar a palavra. Amém. E chamar à existência as coisas que não são como já fosse. Coisas essas que já foram dadas para nós em Deus através de Cristo Jesus. Coisas essas que já estão disponíveis em Deus, que precisa dessa manifestação. Então,
eu chego à seguinte conclusão, amados, que eu não posso culpar nada e ninguém pelo fracasso que eu vivo hoje. Eu não posso culpar eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive estudo, eu não tive isso, eu não tive a compreensão das pessoas. Eu não posso culpar mais as pessoas. Eu não posso dar uma ditadinho de vítima e com esse discurso de mimimi. Ah, ninguém tem pena de mim. Ah, se olhasse para mim. Ah, como eu sou tão fraca. Oh, ninguém cuida de mim. Amados, essa não é a visão de Deus. Eu quero dizer uma coisa que pode até assustar você, mas Deus não tem pena de você. Sabia? Deus não tem pena de você. Porque, amados, Ele disse que você é mais do que vencedor. Ele te amou e já mostrou seu amor, e já demonstrou seu amor por você, em que Cristo morreu na cruz em seu lugar. Ele, amados, já lhe deu tudo que pertence à vida e à piedade. Ele nos fez herdeiro e justiça dele. Então ele não vê você como um vermezinho, nem um coitadinho, nem a oitava pessoa depois de ser ninguém. Você é alguém, você é filho. Então, amados, eu não posso mais culpar as pessoas, culpar o governo, é o governo que não presta. Não, é o pastor que não presta. Não, é o meu marido e minha esposa que não presta. Não, são os meus filhos. Não, meus pais não serviram. Eu não posso, ainda que isso tenha acontecido na sua vida, ainda que isso tenha sido um fato. Eu não estou dizendo que não existiu, pode até ter existido na vida de alguém isso. Eu não nego isso. Mas eu não posso mais ficar preso a isso. Porque no momento que a palavra de Deus vem à minha vida, quando a luz do conhecimento revelado da palavra de Deus chega a mim, amém, eu não posso ter mais a desculpa em dizer, olha, eu sou assim por causa dos outros. Não. No momento que a palavra de Deus chega a mim, eu preciso tomar uma atitude. Qual foi a atitude de Abraão? Ele podia dizer, não dá certo, olha, minha esposa, eu casei com essa mulher não tem filho, ela é estéril, Jesus. E era mesmo. E era verdade, ele não estava mentindo não. Só que as impossibilidades humanas não limitam Deus. Amém. Nem os fracassos humanos limitam Deus. Aleluia. Nem os erros humanos limitam Deus. Nem o seu passado limita Deus. Aleluia. Nem os fardos que você carregou até hoje limitam Deus, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, amada, as suas impossibilidades são as possibilidades para Deus. As impossibilidades humanas são as possibilidades de Deus se manifestar na sua vida. Então, amados, não mais fique dizendo e culpando e procurando culpados por sua vida atual. Comece a agarrar essa palavra no seu espírito. Amém. Receba ela, aleluias, no seu espírito. E declare a partir de agora quem você é, declarar o que Deus diz, falar amém, o que Deus diz, amém, chamar as coisas que Deus chama, invocar amém, na sua vida as coisas que Deus já declarou que são suas, amados. Amém. Amados, a gente não está tentando ser abençoado. Eu não vou tentar ser abençoado. Eu não estou lutando mais para ser abençoado, não, amados. Essa época já passou. Hoje eu sei que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção. Aleluia. Eu não estou correndo atrás da bênção, amados. Quando no Velho Testamento a bênção corria atrás de mim. Hoje eu estou na plenitude da bênção em Cristo Jesus. Amém. E agora eu preciso declarar essa verdade para que a bênção de Deus se manifeste visivelmente em nossas vidas, amados. Porque eu preciso de comida agora, eu preciso de emprego agora, eu preciso de cura agora nesse mundo. No céu eu não vou precisar de cura, no céu eu não vou precisar de comida, no céu eu não vou precisar de emprego, no céu eu não vou precisar de conforto, no céu eu não vou precisar de força, amado. Amados, eu preciso disso agora, aqui e agora, neste mundo. Por isso que a palavra diz que nós vamos reinar em vida. Amém. Em vida em Cristo Jesus. Amado, tem pessoas que estão empurrando para o céu. Vamos chegar no céu, quando for no céu, lá no céu, lá no céu. Glória a Deus para o céu. A Bíblia diz que lá no céu é incomparavelmente melhor.
É melhor estar lá. Quem foi para lá não quer voltar mais. Mas saiba, mas que o que Deus estabeleceu na sua vida não começa no céu. O céu começa aqui e agora. Amém. No momento que você crê na palavra e anda na realidade daquilo que Deus estabeleceu por você. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Começa a desfrutar da realidade do céu, do reino do céu que habita em nós, nesta terra, amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês foram testados, estão testando positivo para a fé, porque a palavra gera fé em você, amados. Aleluia. Porque quando você ouve a palavra, amados, a palavra vai mover você. Vai mover você, vai mover alguma coisa dentro de você, irmão. Amém. A palavra vai estabelecer algo dentro de você, amados. A Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra, nós precisamos misturar com fé. Amém. Aleluia. E agora começa a misturar esta palavra com fé, amados. Essa palavra começa a agitar dentro de você e começa a agir conforme a palavra de Deus diz, a chamar as coisas que não são como existis. Chame cura para a sua vida. Amém. Chame libertação para a sua vida. Amém. Chame, Senhor, provisão para a sua vida. Amém. Chame emprego para a sua vida. Amém. Chame um filho, uma filha para a sua vida. Amém. Chame um novo começo na sua vida. Chame Amém. Uma nova estação. Chame coisas novas na sua vida. Amém. Não comece a ficar reclamando, murmurando, lamentando pelo que os homens fizeram com você ou pela injustiça que você sofreu. Comece a pegar esta palavra e ande Amém. Acima da realidade que nós vivemos agora. Amém. Aleluia! A Bíblia eu ouvia muito, quando andava muito no escuro de fogo, eu ouvi a seguinte expressão, né? Nós vivemos no escuro de fogo hoje, né? Mas eu ouvia nos pentecostais dizer, Deus vai tirar você por cima. Né? Alguém já ouviu essa expressão, Deus tira você por cima? Eu lhe digo, amados, que a palavra de Deus faz com que você ande acima da circunstância, acima dos problemas, acima da realidade natural. E faz com que você seja lançado na realidade do Espírito e desfrute das realidades e da verdade deste mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Aleluia.